Sempre acreditei que existe um vínculo inquebrável entre mãe e filho, algo especial, algo que não pode ser quebrado nem mesmo por anos de separação ou pelas dificuldades da vida. Agora, sentada à janela da casa do meu filho Garré, não tenho mais tanta certeza disso. Mas deixe-me começar do começo. Meu nome é Marianne Thorpe. Tenho 77 anos e trabalhei quase 30 como caixa no supermercado Fresh Mart, na rua principal de Lunenburg. É uma cidade pequena onde todos se conhecem, pelo menos de vista. Eu não nasci aqui. Mudei-me com meu marido, Walter, quando Garré tinha apenas 3 anos. Esperávamos uma vida tranquila, longe da metrópole agitada, e planejávamos ter mais filhos. Não era isso que o destino nos reservava. Walter morreu em um acidente de carro quando Garré tinha 7 anos. Lembro-me daquele telefonema no meio da noite como se fosse ontem. O momento que dividiu minha vida em antes e depois. Da noite para o dia, fiquei sozinha com meu filho pequeno, sem o apoio da família, em uma cidade onde quase não tínhamos amigos próximos. Tivemos que nos mudar da casa pequena, mas aconchegante, que alugávamos para um apartamento minúsculo nos arredores de Lunenburg. Um quarto, uma cozinha minúscula e uma sala de estar que servia como meu quarto ao mesmo tempo. Lembro-me de Garré chorando no início, perguntando por que não podíamos mais morar em uma casa linda com jardim. Expliquei da melhor maneira possível que meu pai tinha ido para o céu e que precisávamos ser fortes e nos virar sozinhos. Trabalhar como caixa em um supermercado não era o que eu sonhava quando jovem. Eu tinha uma formação pedagógica inacabada, mas era impossível concluí-la com uma criança pequena nos braços. O salário no Fresh Mart era baixo, mas estável. E o mais importante, o gerente, Cliff Randall, me deixava trabalhar em turnos quando Garré estava na escola. Muitas vezes, eu fazia horas extras quando meu filho ficava com minha vizinha, a senhora Finn, uma senhora gentil que o tratava quase como se fosse seu próprio neto. Cada centavo do meu salário contava. Vivíamos muito modestamente, mas eu me certificava de que Garré nunca se sentisse privado. Consertava suas roupas em vez de comprar novas. Aprendi a cozinhar com os alimentos mais baratos para que estivessem sempre deliciosos e nutritivos. Economizei em tudo, até na eletricidade. Lembro-me de ler livros à luz de um pequeno abajur enquanto Garré dormia, para não gastar energia extra. Eu também economizava. Todo mês, mesmo que fosse apenas $1, eu depositava em uma conta especial a educação do Garré, como eu chamava. Era meu objetivo principal, minha maneira de mostrar ao meu filho que ele poderia esperar um futuro melhor, apesar das nossas circunstâncias modestas. Garré era um garoto inteligente, talvez não o mais diligente. Os professores comentavam com frequência sobre suas travessuras, mas ele era inteligente e aprendia coisas novas rapidamente. No ensino médio, ele se interessava seriamente por matemática, e seu professor, o Sr. Jenkins, chegou a falar sobre a possibilidade de entrar em uma faculdade decente. Eu estava nas nuvens, mesmo sabendo que o dinheiro que havia economizado não seria suficiente para uma educação universitária completa. Mas Garré nos surpreendeu ao dizer que, depois do ensino médio, queria fazer um curso de motorista de caminhão. Mãe, é prático, explicou ele. Bom salário e liberdade, sem cargo de chefia. O que eu poderia dizer? Era a vida dele, a escolha dele. E, em algum lugar no fundo da minha mente, eu sabia que ele provavelmente estava certo. A universidade teria nos custado dezenas de milhares que não tínhamos. E com uma carreira de motorista, ele poderia realmente começar a ganhar dinheiro quase imediatamente. Então, Garré se tornou caminhoneiro. No início, trabalhou para empresas locais. Depois, conseguiu um emprego em uma grande empresa de transportes chamada Blue Horizon. O salário era bom, especialmente para os padrões de Lunenburg. Logo, ele conseguiu alugar um apartamento separado e até comprou uma picape usada para uso pessoal. Eu tinha orgulho dele, embora admita que o apartamento apertado me deixava solitário sem sua voz alta e sua presença constante. Ainda nos encontrávamos todos os domingos. Ele vinha almoçar e me contava sobre suas viagens, incidentes engraçados na estrada. Às vezes, trazia lembrancinhas de diferentes estados, ímãs de geladeira, canecas engraçadas, figurinhas peculiares. Eu guardava cada coisinha, arrumava nas minhas prateleiras como troféus preciosos. Tudo mudou quando Garré conheceu Vanessa. Ele a conheceu em um café de beira de estrada em Ohio, onde ela trabalhava como garçonete.
linda, cheia de energia, 10 anos mais nova que ele. 3 meses depois de conhecê-la, ele a trouxe para Lunenburg, e 2 meses depois eles se casaram. Foi um casamento modesto na prefeitura, com algumas amigas do Garret como testemunhas. Usei meu melhor vestido, aquele que eu estava guardando para ocasiões especiais, e sorri tanto que minhas bochechas doeram à noite. Vanessa foi gentil comigo no começo. Ela me chamava de mãe, se interessou pelo meu trabalho e até se ofereceu para ajudar a limpar meu pequeno apartamento. Garret e eu ainda nos encontrávamos aos domingos, só que agora ela preparava o jantar. E eu tinha que admitir, ela era uma ótima cozinheira, especialmente sua torta de maçã e canela, sua especialidade. Os recém-casados rapidamente economizaram dinheiro para a entrada de uma casa, uma pequena, mas agradável, casa-térrea em uma rua tranquila na Maple Avenue, com varanda e um pequeno jardim, quase como aquela que alugamos com Walter. Garret brilhava de orgulho enquanto me mostrava a cada cantinho da nova casa. Viu, mãe? Eu consegui. É tudo graças a você. Aos seus sacrifícios. E então comecei a notar uma mudança. Os jantares de domingo tornaram-se cada vez menos frequentes. Primeiro, uma vez a cada 2 semanas, depois uma vez por mês. Garret ligava, pedindo desculpas, um voo longo, reparos urgentes na casa, os amigos de Vanessa vinham me visitar. Eu sabia que eles tinham suas próprias vidas, mas uma onda de preocupação começava a me corroer o coração. Quando me convidavam, Vanessa encontrava cada vez mais desculpas para sair, fosse para tomar um café na casa de uma amiga ou para fazer compras. E sua doce mãe estava sendo gradualmente substituída por uma seca Mariana. Garret parecia não notar a mudança, ou preferia não notar. Um homem típico, eu não o culpava. Ele trabalhava duro e estava em casa entre viagens longas. A aposentadoria foi um verdadeiro desafio para mim. Depois de tantos anos no Fresh Mart, recebi uma despedida modesta, um vale-presente de $100 e um bolo que dizia: "Feliz aposentadoria, Marianne". O gerente Cliff, que substituiu o bom senhor Randall anos antes, fez um discurso formal sobre minha valiosa contribuição para a equipe. Os colegas aplaudiram. Sorri, mas o pânico crescia dentro de mim. Minha pensão era irrisória, mal dava para pagar meu apartamento e as necessidades mais básicas. Os preços em Lunenburg, como em qualquer outro lugar, estavam subindo mais rápido do que os pagamentos indexados. Depois de 3 meses, percebi que não tinha mais condições de morar sozinho. Eu tinha pouca escolha. Ou procurar um vizinho, um aposentado igualmente solitário, ou ir morar com meu filho. A segunda opção parecia natural. Afinal, não é para isso que criamos filhos. Para que eles pudessem nos sustentar na velhice, assim como nós os sustentamos na infância. A conversa com Garret foi surpreendentemente tranquila. Ele me ouviu ao telefone e disse: "Claro, mãe. Vamos dar um jeito." Uma semana depois, ele veio me visitar e me ajudou a embalar o essencial. A maioria dos móveis teve que ser vendida por quase nada, e eu estava a caminho da casa deles na Maple Avenue, na picape dele. Vanessa recebeu a notícia da minha mudança com entusiasmo fingido. "Que ótimo, Marianne. Estamos tão animados", disse ela, mas seu olhar permaneceu frio. Mudei-me para o pequeno quarto que planejavam transformar em quarto de bebê, caso um dia decidissem ter um bebê. Garret me ajudou a mover minhas caixas, arrumar a cama e uma pequena cômoda para minhas roupas. "Fique à vontade, mãe. Esta é a sua casa agora." As primeiras semanas se passaram em uma adaptação estranha uma à outra. Eu tentava não atrapalhar, ser prestativa. Eu preparava almoços quando Vanessa estava no trabalho. Ela conseguiu um emprego como administradora em um salão de beleza local. Eu mantinha a casa limpa. Mas, aos poucos, ficou claro que minha ajuda não era realmente apreciada. "Não toque nas minhas coisas. Eu sei dobrar minha própria roupa. Não é assim que se cozinha", eram frases que eu ouvia cada vez com mais frequência. Garret raramente estava em casa. Seus voos estavam ficando mais longos, e às vezes ele ficava fora por 2 ou 3 semanas seguidas. E quando voltava, toda a sua atenção estava voltada para Vanessa. Eu entendia, claro, uma esposa jovem, um marido entediado. Eles precisam de um tempo juntos.
Mas às vezes me pegava pensando que meu filho mal encontrava um momento para conversar comigo, para me perguntar como eu estava me sentindo, o que eu andava fazendo na sua ausência. E então a conversa sobre dinheiro começou. Vanessa começou a falar durante o jantar, certa noite, sobre o aumento dos custos, sobre como era caro manter a casa. Marianne, disse ela com um sorriso que não transparecia nos olhos, somos uma família, não somos? Acho justo que você contribua para o orçamento familiar. Afinal, somos 3 agora. Olhei para Garret, confusa. Ele deu de ombros, sem jeito. Mãe, a Vanessa tem razão. Sua aposentadoria é seu dinheiro, mas a gente precisa de ajuda. O que eu poderia dizer? Eles me abrigaram quando eu não podia mais viver sozinha. Seria errado não contribuir para as despesas. Concordamos que eu transferiria 1/3 da minha aposentadoria para a conta deles todo mês. Vanessa sugeriu um sistema simples, eu simplesmente sacava o dinheiro e entregava em espécie, e ela distribuía para toda a família. Só agora, olhando para trás, percebo que esse foi o primeiro sinal de alerta. Mas, na época, abafei a voz interior que sussurrava que algo estava errado. Afinal, Garret era meu filho, meu sangue. Será que ele não poderia amar a mãe? Será que ele poderia permitir que eu fosse tratada injustamente? Não, claro que não. Eu estava apenas me tornando uma velha imaginativa, só isso. Ou talvez fosse porque eu tinha muito medo de ficar sozinha, muito medo de admitir que o que eu sempre acreditei ser uma verdade imutável, o amor incondicional entre mãe e filho, poderia ser apenas um lindo conto de fadas que contamos a nós mesmos para não enxergar a realidade como ela é. As manhãs na casa da Avenida Maple sempre começavam do mesmo jeito. Eu acordava às 6 horas, um hábito adquirido ao longo de décadas de turnos matinais no supermercado. Fui silenciosamente, tentando não fazer o assoalho render, até a cozinha. Preparei uma xícara de chá, sentei-me perto da janela e observei a rua acordar. A senhora Peterson, do outro lado da rua, levando seu pulgo para um passeio matinal. O senhor Jenkins pegando o jornal da manhã na varanda. Naquelas primeiras horas, a casa era só minha. Vanessa nunca acordava antes das 9, principalmente quando Garret estava fora, e ele só ficava em casa uma semana por mês. Em momentos como aquele, eu podia fingir que estava tudo bem, que eu era uma convidada bem-vinda, um membro da família, não uma velha chata que fazia todo mundo se encolher de medo cada vez que seus chinelos rangiam. Quando me mudei, há 6 meses, tentei me tornar útil, preparei almoços, tirei o pó, reguei as flores. Queria compensar minha presença, não ser um fardo. Mas logo percebi que minha ajuda não só não era apreciada, como também irritante. Marianne, disse Vanessa um dia, quando me pegou passando suas blusas, prefiro que minhas roupas sejam passadas na lavanderia. Eles sabem a temperatura certa. Em outra ocasião, ela, desafiadoramente, salgou demais a sopa que eu tinha feito e pediu uma pizza. É impossível comer, disse ela a Garret, alto o suficiente para eu ouvir do meu quarto. Sua mãe não tem gosto nenhum. Por fim, parei de tentar, cozinhava só para mim quando Vanessa não estava em casa, lavava só a minha louça, lavava só a minha roupa. Minha vida se resumia a um quartinho no fundo do corredor, de 12 metros quadrados, que se tornou meu refúgio e minha prisão. O dinheiro era o verdadeiro problema. No início de cada mês, Vanessa me lembrava da minha contribuição para o orçamento familiar. No início, era 1/3 da minha aposentadoria, mas aos poucos o valor foi aumentando. As contas de luz aumentaram. Tive que trocar alguma coisa no encanamento. Os preços dos alimentos estão subindo. As explicações sempre soavam plausíveis. Quando ousei perguntar se podia pagar um pouco menos pelo menos este mês, Vanessa me olhou como se eu fosse uma criança rabugenta. Marianne, disse ela em seu tom peculiar, lento e distinto, como se eu fosse surdo ou débil mental, nós te acolhemos quando você não tinha condições de pagar uma casa própria. Isso não vale metade da sua aposentadoria? Então, desisti. Sacava dinheiro no caixa eletrônico e dava dinheiro a ela. Vanessa nunca me dava recibo, nunca me mostrava exatamente para onde o dinheiro estava indo. Orçamento familiar foi a única explicação que recebi. Por sorte, eu ainda tinha uma pequena poupança da qual não contei a ela o mesmo dinheiro que eu havia economizado para a educação de Garret, mas nunca precisei, além do pouco que consegui guardar ao longo dos anos. Não muito, mas o suficiente para me sentir segura.
Garret parecia não notar nada. Quando voltava para casa, depois de 2 ou 3 semanas na estrada, estava completamente absorto em Vanessa. Eles se trancavam no quarto por horas a fio ou saíam juntos para algum lugar, me deixando sozinha. Não me ofendi. Afinal, eles eram um casal jovem. Precisavam de um tempo só deles. Mas às vezes eu percebia que meu filho nem se importava com a minha vida sem ele. Não me perguntava se eu estava bem. E se eu tentasse contar a ele sobre minhas dificuldades, ele sempre ficava do lado da esposa. Mãe, ele disse uma vez quando ousei reclamar que Vanessa tinha jogado fora minha caneca favorita, você sabe como ela é organizada. Aquela caneca estava rachada. Poderia ter cortado seu lábio. Ela estava preocupada com a sua saúde. O único conforto na minha nova vida era o velho laptop que comprei antes de me mudar. Não era nada especial, um modelo simples e usado, mas suficiente para as minhas modestas necessidades. Eu li e-books nele, que podiam ser baixados gratuitamente na biblioteca da cidade, assistia a filmes e, às vezes, escrevia cartas para antigos colegas. Era meu pequeno portal para o mundo lá fora, na Avenida Maple. Era uma primavera chuvosa naquele ano. Gotas tamborilavam no telhado o dia todo, e o céu cinzento parecia afundar até as copas das árvores. Em dias como aquele, meu quarto parecia especialmente apertado, e minha solidão, especialmente intensa. Passei cada vez mais tempo no meu laptop até que, certa noite, ele simplesmente não ligou. Apertei o botão liga-desliga várias vezes, verifiquei se o cabo estava conectado, mas a tela permaneceu escura. Na manhã seguinte, criei coragem para bater na porta do quarto de Vanessa. Era quase meio-dia, mas ela ainda não tinha saído, como era comum quando Garret estava fora. O que foi? Perguntou ela, abrindo a porta apenas o suficiente para que eu visse seu rosto descontente. Desculpe incomodá-lo, comecei, tentando falar com calma e confiança, mas acho que meu laptop está quebrado. É bem antigo, então não é surpresa. Estava pensando que talvez pudesse usar parte do dinheiro que dou para despesas gerais para comprar um novo. Nada sofisticado, o mais básico, só para ler livros e assistir filmes às vezes. Vanessa abriu mais a porta e encostou-se no batente. Vestia um hobby de seda que eu nunca tinha visto antes, obviamente caro, com uma intrincada estampa oriental. Marianne, disse ela no mesmo tom de voz, lenta e distintamente, este não é um bom momento para despesas extras. Acabamos de pagar uma grande parcela da hipoteca, além disso, Garret precisa renovar o seguro. Talvez em alguns meses. Mas não estou pedindo despesas extras, objetei, sentindo a voz tremer. Estou pedindo para usar meu próprio dinheiro, pelo menos parte dele. Já conversamos sobre isso, interrompeu Vanessa. Seu dinheiro vai para despesas gerais. A comida que você come, a eletricidade que você usa, a água que você usa para tomar banho. Se não fossem essas despesas, talvez tivéssemos mais dinheiro de graça. Com essas palavras, ela fechou a porta, me deixando parado no corredor, com a sensação de ter levado um chute no estômago. Voltei para o meu quarto, sentei na cama e fiquei olhando a chuva pela janela por um longo tempo, me perguntando como minha vida tinha chegado a esse ponto. Alguns dias depois, enquanto separava a correspondência, notei um envelope colorido da Midas Gevelry. Não que eu estivesse guardando a correspondência de Vanessa de propósito, era só que a correspondência geralmente ficava na mesa do corredor, e eu tinha que revirá-la para encontrar minhas cartas. Dentro do envelope havia um cheque de uma quantia que me tirou o fôlego, um fone de ouvido novo, brincos e um pingente de diamante. A compra havia sido feita apenas 3 dias antes, um dia depois da nossa conversa sobre o laptop. Naquele momento, algo se rompeu dentro de mim, não raiva, não, mas sim uma decepção profunda e penetrante. Durante todo esse tempo, eu me convenci de que Vanessa era apenas uma anfitriã frugal, prudente com as finanças da família, que talvez ela e Garret estivessem realmente com dificuldades porque insistiam tanto na minha ajuda financeira. Mas agora a verdade estava clara. Meu dinheiro estava indo para os caprichos pessoais de Vanessa, não para despesas gerais. Coloquei o cheque de volta no envelope e o coloquei de volta no lugar. O que eu poderia fazer? Reclamar com o Garret? Ele não acreditaria em mim. E mesmo que acreditasse, que diferença faria? Ele raramente estava em casa, confiando na esposa para cuidar da casa. Além disso, um confronto com a Vanessa só poderia terminar na minha expulsão.
Para onde eu iria? Do que eu viveria? Passei os dias seguintes pensando na minha situação. Sem meu laptop, meu quarto ficou ainda mais apertado e isolado. A única diversão eram os livros antigos que eu trouxe comigo e a pequena TV na sala, que eu só conseguia assistir quando Vanessa não estava em casa. Em um desses dias, era terça-feira, Vanessa costumava fazer as unhas às terças-feiras, eu estava sentada na varanda, tentando aproveitar um raro dia de sol depois de uma longa tempestade. Nossa vizinha, a senhora Bishop, estava regando as flores em seu jardim da frente. Está um dia lindo, não é? Ela me chamou. Assenti, um pouco surpresa. Nos 6 meses que moramos ali, mal havíamos falado com nossos vizinhos. Vanessa não incentivava esse tipo de contato, acreditando que só gerava fofoca. Sou Edith, a mulher se apresentou, aproximando-se. E você é a mãe do Garret, não é, Marianne? Sim, confirmei. Prazer em conhecê-lo. Prazer em conhecê-la. Faz tempo que eu queria te dizer oi, mas você não sai muito. Havia algo em seu olhar direto e aberto que a fazia se sentir acessível. Edith tinha mais ou menos a minha idade, talvez uns 2 anos mais nova, cabelos grisalhos curtos e um rosto bronzeado e enrugado, claramente alguém que passava muito tempo ao ar livre. Sim, prefiro ficar dentro de casa, respondi sem jeito. Entendo, Edith assentiu. Embora eu pudesse ver em seus olhos que ela entendia muito mais do que eu havia dito. A propósito, notei que seu computador estava quebrado. Vi você levando-o para o lixo ontem. Pesquei, surpresa. De fato, ontem finalmente decidi jogar fora o laptop agora inútil, mas não achei que alguém fosse notar. Meu filho Rory tem uma pequena loja de conserto de eletrônicos, continuou Edith. Talvez ele consiga consertar, ou, se não, ele sempre tem modelos usados à venda por preços baixos. Isso seria maravilhoso, eu estava genuinamente animado, mas receio que não tenham agora. Hesitei, não querendo admitir minha dependência financeira. Entendo, disse Edith novamente. E, mais uma vez, pude ver em seus olhos que ela realmente entendia. Sabe de uma coisa? Por que você não vem tomar um chá aqui em casa? Tenho uma torta de limão assando e não consigo comê-la sozinha. E assim começou nossa amizade com Edith Bishop. Primeiro uma vez por semana, depois 2 vezes, depois quase diariamente, quando Vanessa viajava a negócios. Edith era viúva, como eu. Só que seu marido havia morrido apenas 3 anos antes, de câncer de pulmão. Ela tinha 2 filhos adultos, um menino, Rory, que tinha uma pequena loja de conserto de eletrônicos em uma cidade vizinha, e uma menina, Lynn, que mora em algum lugar da costa oeste com o marido e os 3 filhos. Rory vem me ver uma vez por semana, e Lynn vem todo domingo, disse Edith. Eles me convidam para morar com eles, mas eu gosto da minha independência. Minha própria casa, minhas próprias regras. Você sabe como é. Assenti, embora quase tivesse me esquecido de como era viver de acordo com minhas próprias regras. Ao contrário de mim, Edith estava a par de todas as notícias locais: quem se casou, quem se divorciou, quem comprou um carro novo ou saiu de férias. E, claro, ela sabia sobre Vanessa. Não quero ser fofoqueira, disse ela um dia, servindo chá, mas sua nora viaja muito quando o Garret está fora da cidade? Dei de ombros, incerto. Ela tem as próprias coisas para fazer. Eu não a acompanho. É que eu sempre a vejo indo embora em seu Mustang vermelho, continuou Edith. Às vezes, bem tarde da noite, e ela volta de manhã. Talvez ela tenha saído com as amigas, sugeri, embora sentisse um frio na barriga. Talvez, concordou Edith, mas seu tom deixava claro que ela não acreditava. E aquelas joias novas dela? Garret deve ser muito generoso. Eu não disse nada. Não queria discutir assuntos familiares com um estranho, mesmo que esse estranho fosse a única pessoa que tivesse demonstrado interesse genuíno por mim nos últimos meses. Mas Edith persistiu. Sabe, Marianne, disse ela, inclinando-se sobre a mesa em minha direção, na nossa idade, aprendemos a entender as coisas sobre as pessoas. E o que eu vejo me incomoda. Não são só as saídas tardias da Vanessa. É o jeito como ela te trata, o jeito como ela te mantém praticamente trancada na casa do seu filho. Não é bem assim, tentei me defender. Posso sair quando quiser. Mas você não,
disse Edith suavemente. E eu consigo imaginar o porquê. Ela fez você se sentir indesejada, supérflua, um fardo. Baixei o olhar, incapaz de encontrar os olhos daquela mulher astuta. Lágrimas arderam em meus olhos, mas eu as contive, anos de prática. Olha, Edith colocou a mão sobre a minha, estou cuidando da minha vida. Só quero que você saiba que, se precisar de ajuda, qualquer ajuda, estou aqui para você. Literalmente do outro lado da cerca. Cheguei em casa naquela noite com o coração pesado, mas, estranhamente, de alguma forma aliviada. Era como se o segredo obscuro que eu guardava dentro de mim, meu ressentimento crescente em relação à minha nora, meus sentimentos de ser indesejada, tivesse sido visto e reconhecido como real por alguém. Eu não estava mais sozinha com meus medos e desconfianças. E no dia seguinte, Garret voltou, bronzeado, cansado, mas feliz. O voo foi um sucesso. O salário era bom. Vanessa o recebeu com tanto entusiasmo como se ele tivesse voltado de uma guerra, não de uma viagem comum pelo Centro-Oeste. E eu fiquei parada na porta do meu quarto, esperando meu filho me notar, vir até mim e me dar um abraço. Ele fez isso, é claro, mas fez isso de passagem, às pressas, como se estivesse fazendo uma tarefa chata. No jantar, Vanessa estava radiante. Ela preparou o prato favorito de Garret, bife com purê de batatas, abriu uma garrafa de vinho e até acendeu velas. Sentei-me à mesa com eles, mas me senti como um fantasma, invisível, inaudível, indesejado. A propósito, querida, disse Vanessa quando o prato principal terminou, lembra quando você disse que queria me dar um presente de aniversário? Não precisa procurar nada. Eu já encontrei algo especial sozinha. Ela estendeu a mão em volta do pescoço e me mostrou o pingente de diamante que eu tinha visto no correio. Você gostou? Perguntou, inclinando a cabeça de forma coquete. É lindo, Garret aprovou. Mas, querida, não está muito caro para nós agora. Sabe, estamos economizando para um carro novo. Ah, não se preocupe, disse Vanessa. Encontrei com um desconto tão grande que foi praticamente de graça. Além disso, ela baixou a voz como se estivesse compartilhando um segredo. Temos uma pequena reserva financeira graças às contribuições da sua mãe. Garret assentiu, visivelmente aliviado, e voltou para a sobremesa. Fiquei ali sentado, garfo na mão, sem conseguir engolir nada. Então, era para lá que meu dinheiro estava indo, para a reserva financeira que Vanessa estava gastando com suas joias. E isso apesar de eu ter sido negado um laptop novo que custaria 10 vezes menos que aquele pingente. Não consegui dormir por muito tempo naquela noite, pensando nas palavras de Edith, no comportamento de Vanessa, na indiferença de Garret. Algo precisava ser feito. Mas o quê? Eu não tinha forças nem meios para confrontá-los abertamente. Eu era dependente demais deles, vulnerável demais. Depois do jantar, onde Vanessa exibiu seu novo pingente de diamante, algo em mim mudou. Durante anos, fui quieta, obediente, sempre preocupada em não incomodar ninguém. Talvez fosse por isso que eu estava naquela posição, uma velha discreta com quem não se podia fazer nada. Na manhã seguinte, quando Garret foi se encontrar com seu despachante e Vanessa foi ao salão de beleza, fiz algo que consideraria impensável. Comecei a procurar evidências. Não sabia o que esperava encontrar, talvez a confirmação das minhas suspeitas de que meu dinheiro estava sendo mal gasto ou talvez algo que convencesse Garret a me ouvir. Comecei pela sala de estar, vasculhando metodicamente as gavetas da escrivaninha onde costumavam guardar contas e documentos. Nada de extraordinário. Contas de serviços públicos, apólices de seguro, cartões de garantia de eletrodomésticos, os papéis comuns de uma família comum. Mas bem no fundo da gaveta, embaixo de uma pilha de revistas velhas, encontrei uma caixinha. Dentro, havia vários cartões bancários e uma pilha de extratos bancários. Eu nunca fui muito versado em finanças, mas até eu percebi que estava diante de algo estranho. Várias contas em nome de Vanessa Thorpe que tenho certeza de que Garret desconhecia. Recibos mensais, valores quase exatamente iguais à parte da minha aposentadoria que eu estava doando, e algumas outras transferências regulares, cuja origem eu não conseguia identificar. Mas o mais chocante de tudo eram os extratos da conta principal de Garret, aquela de onde vinha seu salário. Os saldos eram muito menores do que se esperaria com seus rendimentos. Grandes quantias eram regularmente sacadas e transferidas para onde?
Folheei as páginas, tentando rastrear o caminho do dinheiro, mas os extratos bancários eram confusos demais para mim. Tirei fotos de algumas páginas com meu antigo celular de botão, a única tecnologia que me restava depois que meu laptop quebrou. A qualidade das fotos era péssima, mas o importante era que as informações fossem preservadas. Então, cuidadosamente, coloquei tudo de volta no lugar, tentando deixar os papéis na mesma ordem de antes. Passei os dias seguintes em um estranho estado de ansiedade e expectativa. Vanessa se comportou como sempre, fria polidez na presença de Garret, irritação mal disfarçada quando estávamos sozinhos. Garret estava em casa há mais tempo do que o habitual. Seu próximo voo havia atrasado devido a um problema com a carga. Ele passava a maior parte do tempo na garagem, consertando sua picape ou sentado em frente à TV assistindo a canais de esportes. Ele mal falava comigo, além dos habituais bom dia e boa noite. Eu não sabia o que fazer com a informação que descobri. Mostrar as fotos para o Garret? Mas será que ele acreditaria em mim? Não acharia que eram apenas fantasias senis ou, pior, uma tentativa deliberada de difamar a esposa? Deveria ir à polícia? Mas do que exatamente eu deveria acusar a Vanessa? De gastar o dinheiro que ganhei de graça em joias em vez de pagar as contas? Isso dificilmente seria um crime. No fim, decidi consultar Edith. Nos encontramos na casa dela, como de costume, para tomar um chá. Mostrei as fotos e expliquei minhas suspeitas. Ah, Marion, suspirou Edith, examinando as fotos. Receio que não pareça muito bom. Essas transferências são regulares e os valores são bem altos. Se está acontecendo sem o conhecimento do Garret, você acha que ela está roubando dele? Perguntei sem rodeios. Edith deu de ombros. É difícil dizer com certeza. Talvez eles tenham algum tipo de acordo. Mas pelo que você me conta sobre sua vida e a maneira como ela te trata, tenho um mau pressentimento sobre isso. O que eu devo fazer? Perguntei, sentindo as lágrimas chegando. Não quero causar problemas. Garret, ele é meu único filho. Se eu estiver errada, se eu arruinar o casamento dele, e se você estiver certo, Edith protestou suavemente. E se Vanessa realmente o estiver traindo? Você não quer que ele perca tudo o que conquistou, quer? Balancei a cabeça. Claro que não. Mas a ideia de um confronto direto me encheu de pavor. Talvez você devesse falar com o Garret a sós primeiro, sugeriu Edith calmamente, sem acusações. Só pergunte a ele sobre algumas das coisas estranhas que você notou. Veja como ele reage. Parecia razoável. Afinal, ele é meu filho. Não importa o quão distante ele esteja, lá no fundo, ele certamente ainda se importa comigo. Confie em mim, decidi esperar o momento certo. Chegou 2 dias depois. Vanessa tinha saído naquele dia, algo a ver com o trabalho no salão, embora eu suspeitasse que fosse apenas mais uma ida às compras. Garret estava no quintal, aparando as cercas vivas. Levei uma limonada gelada para ele porque o dia estava quente. Obrigado, mãe, disse ele, pegando o copo. Por um momento, ele pareceu o Garret de antigamente, meu filho, grato pelos pequenos gestos de carinho. Posso falar com você? Perguntei, tentando manter o tom de voz casual. Ele franziu a testa, mas assentiu. Claro. Há algo errado. Sentamo-nos nas cadeiras de jardim sob o velho carvalho. Eu me recompus. Garret, estou preocupada com suas finanças, comecei gentilmente. Seu rosto se fechou imediatamente, como se uma cortina invisível tivesse caído. O que você quer dizer? Sim, vi alguns extratos bancários sem querer, continuei, decidindo não confessar minha busca proposital. E notei que grandes quantias de dinheiro estavam sendo sacadas da sua conta regularmente. Só queria ter certeza de que você sabia disso, de que estava tudo bem. Garret pousou o copo de limonada no chão e se endireitou. Seus olhos escureceram. Você estava olhando nossos papéis? Não, apressei-me em assegurá-lo. Eles estavam na mesa, e eu acidentalmente. Não minta para mim, mãe, ele interrompeu. A Vanessa nunca deixa papéis expostos. Ela é muito cuidadosa com essas coisas. Senti que fiquei vermelha. Eu nunca fui boa em mentir, principalmente para o meu filho.
Tá, admiti. Eu estava mesmo procurando, mas só porque estou preocupada com você. Essas transferências não são da sua conta, disse Garret. Nossas finanças são da nossa conta, eu e a Vanessa. Mas você sabe alguma coisa sobre elas? Insisti. Sobre todas aquelas contas no nome dela, sobre para onde vai o dinheiro. Garret se levantou, elevando-se sobre mim, o rosto contorcido de raiva. O que você está tentando dizer, mãe? Que minha esposa está me roubando? Isso é algum tipo de ciúme da sua parte? Não consegue lidar com o fato de haver outra mulher na minha vida mais importante do que você? Não, Garret, você não entende, tentei explicar, levantando-me também. Não é por ciúmes. Só quero ter certeza de que você... Chega, gritou ele. Desde que você se mudou, você só tem causado problemas. Vanessa tinha razão. Você não consegue aceitar que não é mais o centro do meu universo. Garret, por favor. Estendi a mão, tentando tocar seu ombro para confortá-lo. Eu só quero. Eu disse, pare. Ele empurrou minha mão bruscamente. Você é só uma velha ciumenta que não consegue aproveitar a minha felicidade. Suas palavras me atingiram com mais força do que qualquer tapa. Recuei, sentindo lágrimas brotando nos meus olhos. Me desculpe, murmurei. Eu não queria te chatear. Virei-me e caminhei rapidamente em direção à casa, desejando apenas uma coisa: me esconder no meu quarto e lamber minhas feridas sozinha. Garret me seguiu, ainda fervendo de raiva. Não, ainda não terminamos, insistiu ele, me seguindo. Quero saber exatamente o que você estava procurando. O que você queria encontrar vasculhando nossos arquivos? Entramos na casa. Segui em direção à escada que levava ao segundo andar, onde ficava meu quarto. Garret agarrou meu braço e me virou. Responda, exigiu. O que você está aprontando? Eu não estava aprontando nada, eu disse, tentando me soltar. Só queria ter certeza de que estava tudo bem. De que não estavam te enganando. De que todas aquelas economias da família. Que economias de família? Ele interrompeu. Do que você está falando? Seu dinheiro. Meu dinheiro. Tudo que entra nessas contas da Vanessa, expliquei. Só quero saber para onde está indo. Porque não temos dinheiro suficiente nem para comprar um laptop novo para mim enquanto ela compra diamantes. Algo brilhou nos olhos de Garret por um instante. Dúvida? Confusão? Mas então seu rosto se contorceu de raiva novamente. Isso não é da sua conta, gritou ele. Não é da sua conta onde gastamos nosso dinheiro. Ele deu um passo à frente e eu instintivamente recuei. Meu pé não tinha apoio. Eu estava parado na beirada do último degrau da escada. Cambaleei, tentando manter o equilíbrio. Garret, ainda segurando minha mão, puxou-se para me segurar ou por raiva, eu não sabia dizer. Mas o efeito foi o oposto. Senti o chão se soltar sob meus pés. Um momento de leveza, e então um golpe. E então outro golpe, e outro. Desabei escada abaixo, sem conseguir parar a queda, tentando desesperadamente proteger a cabeça. A última coisa que vi antes de o mundo escurecer foi o rosto de Garret no topo da escada, pálido, chocado, os olhos arregalados de horror. Não sei quanto tempo se passou até eu recobrar os sentidos. Segundos, minutos? A primeira sensação foi dor, uma dor surda e latejante no meu lado esquerdo e uma dor aguda e penetrante na minha cabeça. Tentei me mexer e gemi com um novo ataque de dor. Quando acordei, Vanessa já tinha chegado em casa. Ela estava de pé ao meu lado com Garret, que me ajudava a sentar. O que está acontecendo aqui? Perguntou ela bruscamente. Mamãe caiu da escada, respondeu Garret, levantando-se. Nós discutimos, e ela... Vanessa avaliou rapidamente a situação. Seu rosto congelou por um momento e... Sistema. Então ela sorriu, um sorriso frio e calculista. É assim mesmo, ela se espreguiçou. Bem, era para acontecer mais cedo ou mais tarde. Sua mãe está se tornando um problema, Garret. Ela começou a explicar ao filho que eu sofria de demência senil, que estava perdendo contato com a realidade e que um Dr. Meyers inexistente supostamente já havia me diagnosticado.
Tentei me opor, mas Vanessa, habilmente, apresentou todos os meus protestos como prova da minha piora. Você tem 2 horas para fazer as malas, disse Vanessa enquanto Garrett saía do quarto para ligar para a pensão. Depois, chamo um táxi para te levar a qualquer lugar. Não me importo. Mas você não vai mais ficar nesta casa. Não havia muita coisa para levar. Deixei a maioria das minhas coisas para trás quando me mudei do apartamento. Levei apenas roupas, algumas fotos e documentos importantes. Tudo coube facilmente em uma mala e uma bolsa pequena. Garrett entrou para se despedir, com um ar culpado, mas determinado. Ele acreditou nas mentiras de Vanessa, sem nem se dar ao trabalho de verificar os fatos ou ouvir a minha versão da história. Quando o táxi parou, ele me ajudou a carregar a mala, me deu um abraço de despedida sem jeito e voltou rapidamente para dentro de casa sem olhar para trás. Para onde estamos indo, senhora? Perguntou o taxista. Dei o endereço de Edith. Era a única pessoa em Lunenburg a quem eu poderia recorrer para pedir ajuda. Quando chegamos à casa dela, ela estava regando as flores no jardim. Quando viu o táxi e eu com a mala, jogou a mangueira no chão e correu para o portão. Marion, o que houve? Não consegui conter as lágrimas quando comecei a contar a ela. Edith ouviu em silêncio, mas seu rosto ficou cada vez mais sério. Quando terminei, ela pegou minha mala com determinação. Você ficará comigo, disse ela em um tom que não admitia objeções. O tempo que for preciso. Tenho um quarto vago e será um prazer ter a sua companhia. Naquela noite, sentada na cozinha de Edith com uma xícara de chocolate quente, senti-me estranhamente vazia e libertada ao mesmo tempo. Minha vida havia desmoronado da noite para o dia. Perdi meu filho, minha casa, os últimos vestígios das minhas ilusões sobre nossa família. Mas, ao mesmo tempo, me libertei da humilhação diária, de andar na ponta dos pés em minha própria casa, de suportar silenciosamente o ressentimento e a injustiça. O que você vai fazer agora? Edith perguntou, servindo meu chocolate quente. Balancei a cabeça. O futuro parecia vago e incerto. Não sei. Acho que vou procurar um lugar para morar. Minha aposentadoria daria para um quarto modesto. Você poderia morar aqui, repetiu Edith. Sério, Marion. A casa é grande demais para mim sozinha, e com a sua pensão, podemos pagar as contas juntas. Vai ser mais fácil para nós duas. Olhei para ela com gratidão, ainda sem acreditar plenamente que tamanha gentileza fosse possível. Mas Garrett, comecei, sem saber como terminar a frase. Garrett fez sua escolha, disse Edith suavemente. Agora é hora de você escolher. E Marion, é hora de pensar em si mesma. Pelo menos uma vez na vida. Durante a primeira semana na casa de Edith, mal saí do meu quarto. A dor física da queda, costelas machucadas, pulso torcido, hematoma enorme na coxa não era nada comparada ao trauma mental. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Garrett contorcido de raiva. Ouvia-o gritar, isso não é da sua conta. Senti o chão se esvaindo sob meus pés e revivi o horror da queda. Edith era um anjo de paciência. Ela me trouxe comida para o quarto, não insistiu em conversar, apenas sentou ao meu lado quando eu chorei, e chorei muito. Acho que nunca derramei tantas lágrimas em toda a minha vida como naqueles poucos dias. Lamentei não apenas a traição do meu filho, mas também minha cegueira, minha ingenuidade, minha crença ridícula de que o amor de mãe deve ser mútuo. No 8º dia, finalmente desci para tomar café da manhã. Edith, ao me ver na porta da cozinha, animou-se. Bom dia, disse ela, como se não fosse incomum eu passar uma semana em confinamento voluntário. Quer um café? Assenti e sentei-me à mesa. A cozinha aconchegante de Edith, banhada pelo sol da manhã, com gerânios no parapeito da janela e cortinas floridas antiquadas, parecia um mundo de outra realidade. Um mundo pacífico e gentil, onde não havia traição nem dor. Como você se sente? Perguntou Edith, colocando uma xícara de café e um prato de torrada na minha frente. Melhor, respondi. E era a verdade. A dor física quase desaparecera, mas a dor mental, bem, ainda era aguda, mas não tão avassaladora. Obrigada por tudo. Não sei como posso. Nem comece, ela interrompeu com um sorriso. Você faria o mesmo por mim?
Além disso, eu gosto de ter companhia. A casa estava silenciosa demais desde a morte de Fred. Tomamos café da manhã em um silêncio aconchegante. Pela primeira vez em muito tempo, me senti, não feliz, mas calma, segura, aceita como eu era. Marion, Edith colocou a xícara vazia de lado. Sei que você ainda não está pronta para falar sobre isso, mas precisamos discutir sua situação, a situação financeira. Suspirei. É claro que teríamos que tocar nesse assunto mais cedo ou mais tarde. Eu não podia depender da Edith para sempre, por mais hospitaleira que ela fosse. Eu sei, assenti. Preciso encontrar um lugar para morar, um emprego. Não, Edith balançou a cabeça. Eu já te disse que você pode morar aqui. Quer dizer, o dinheiro que a Vanessa tirou de você. Aquelas remessas mensais, talvez a gente consiga recuperar. Dei um sorriso amargo. Como? Eu os dei voluntariamente. Não há recibos, nem contratos, apenas a minha palavra contra a dela. E as fotos dos extratos bancários, Edith me lembrou. Aquelas que você tirou antes do incidente. Peguei meu celular e abri a galeria. As fotos estavam lá, borradas, indistintas, mas ainda reconhecíveis. Os extratos da conta da Vanessa, recibos regulares que correspondiam aos valores e datas das minhas contribuições. Talvez não seja o suficiente, eu disse. Além disso, eu não quero. Não sei se estou pronta para um escândalo público, um processo, para o Garret descobrir que eu processei a esposa dele. Edith assentiu, compreensiva. Claro, mas talvez devêssemos nos consultar primeiro. Você conhece algum advogado ou banqueiro? Fiquei pensando. Conheci centenas de pessoas ao longo dos anos no supermercado. Algumas se tornaram quase amigas, tanto quanto possível nas breves interações diárias no caixa. E entre elas estava, na verdade, tem uma pessoa, eu disse lentamente. Walter Oggins. Ele trabalha no First National Bank, gerente da agência. Ele costumava vir tomar um café e comer um sanduíche no nosso supermercado, e a gente conversava um pouco. Isso é ótimo, Edith brilhou. Talvez ele possa nos dizer o que fazer em uma situação como essa. Concordei, embora minhas dúvidas ainda me atormentassem. Deveria reviver o passado? Talvez fosse mais fácil aceitar a perda e seguir em frente. Mas Edith foi persistente. Naquele mesmo dia, ela encontrou o número do banco na lista telefônica e literalmente colocou o fone na minha mão. Pedi, sem jeito, para falar com Walter Oggins e, para minha surpresa, fui imediatamente transferido. Walter Oggins falando, disse uma voz profunda e familiar. Senhor Oggins, está Marion Thorpe, comecei, incerto. Eu trabalhava como caixa no supermercado Fresh Mart, na rua principal. O senhor pode não se lembrar de mim? Marion, exclamou ele com genuíno carinho. Claro que me lembro de você. Você sempre guardava um sanduíche de peru para mim quando acabavam. Como vai? Ouvi dizer que você se aposentou. Sua simpatia me deu coragem. Expliquei brevemente minha situação, a mudança para a casa do meu filho, as contribuições mensais para o orçamento familiar, as suspeitas de mau uso desse dinheiro e, finalmente, o conflito que levou à minha expulsão da casa. Sinto muito por isso, disse Walter quando terminei. Conflitos financeiros familiares são os mais difíceis. Mas você disse que tinha fotos de extratos bancários? Sim, mas não são de muita qualidade, admiti. Me mande por e-mail mesmo assim, se puder. Vou ver o que posso fazer. Edith me ajudou a enviar as fotos do computador dela. Walter prometeu retornar em alguns dias, depois de revisar os materiais e consultar os colegas. A espera foi angustiante. Fiquei pensando em Garret, se ele sabia a verdade sobre suas finanças, o que Vanessa estava fazendo com o dinheiro dele. Até tentei ligar para ele algumas vezes, mas ele não atendia. Vanessa atendeu uma vez, e eu desliguei imediatamente, sem vontade de falar com ela. Walter ligou 3 dias depois, como prometido. Marion, preciso te ver, disse-lhe sem rodeios. O que descobri é mais sério do que pensávamos. Combinamos de nos encontrar em um pequeno café no centro da cidade. Edith insistiu em ir comigo para me dar apoio moral, como ela disse.
Walter Oggins era exatamente como eu me lembrava, um homem alto, na casa dos 60, com uma barba grisalha bem aparada e olhos gentis por trás de óculos de aros finos. Ele beijou minha mão galantemente, apertou a mão de Edith e pediu café para todos nós. Bem, começou ele quando a garçonete se foi, estou estudando os extratos que você me enviou e, devo dizer, a situação parece bastante alarmante. Ele tirou uma pasta de impressões da pasta. Vanessa Thorpe tem várias contas que seu filho parece desconhecer. Essas contas recebem regularmente fundos da conta principal dele. Valores que variam de $500 a $2.000 por mês. Mas essa não é a parte mais interessante, Walter virou a página. Ano passado, um empréstimo grande foi feito em nome do seu filho, com garantia da casa. O valor era de $120 mil. Eu verifiquei, o dinheiro foi transferido para uma das contas da Vanessa quase assim que foi recebido. Fiquei sem fôlego. Mas Garret nunca mencionou tal empréstimo. Ele teria me contado se tivesse hipotecado a casa. Exatamente, Walter assentiu. E aqui está o mais perturbador. A assinatura no contrato de empréstimo parece suspeita. Não sou especialista, mas, mesmo a olho nu, é diferente da assinatura do seu filho nos outros documentos. Você está dizendo que ela falsificou a assinatura dele? Edith engasgou. Walter ajustou os óculos. Não posso afirmar isso com certeza, mas é uma grande possibilidade, principalmente porque seu filho fica muito tempo fora de casa por causa do trabalho, certo? Assenti, sentindo o sangue sumir do meu rosto. Falsificar uma assinatura em um contrato de empréstimo não é mais apenas uma disputa familiar. É um crime. E agora? Perguntei com a voz fraca. Você tem várias opções, respondeu Walter. Primeiramente, você pode simplesmente informar seu filho sobre suas descobertas e deixá-lo lidar com a situação sozinho. Segundo, você pode ir à polícia e denunciar uma possível fraude. Terceiro, você pode entrar com uma ação civil para recuperar os fundos pessoais que você doou para Vanessa. E o empréstimo? Perguntou Edith. Se o Garret realmente não souber, ele pode perder a casa, certo? Infelizmente, sim, confirmou Walter. Principalmente porque os pagamentos desse empréstimo estão, bem, digamos, irregulares. Já estão 3 meses em atraso. Se não for quitado logo, o banco pode entrar com um processo de execução hipotecária. Cobriu o rosto com as mãos. Aquilo era muito pior do que eu pensava. Não era só meu orgulho ferido ou dinheiro roubado. Era a casa de Garret, o seu futuro financeiro, que estava em jogo. Preciso avisá-lo, eu disse com firmeza. Não importa o que ele tenha feito comigo, ele precisava saber. Claro, concordou Walter. Mas esteja preparado para a possibilidade de ele não acreditar. Se Vanessa conseguir convencê-lo de que você é, bem, inadequado, ele pode ignorar seus avisos. Tenho que tentar de qualquer jeito, insisti. Edith e eu agradecemos a Walter pela ajuda e, munidos de cópias dos documentos que ele nos dera, fomos para casa. Liguei para o número de Garret imediatamente, mas caiu direto na caixa postal. Deixei um recado pedindo que ele me ligasse de volta para tratar de um assunto importante. Depois, enviei uma mensagem de texto com o mesmo pedido. Fiquei sentado ao lado do telefone a noite toda esperando uma ligação, mas ela nunca veio. No dia seguinte, liguei novamente, com o mesmo resultado. No terceiro dia, tomei a atitude desesperada de ir pessoalmente à casa do Garret. Tem certeza de que é uma boa ideia? Edith me perguntou enquanto eu me arrumava depois que te expulsaram. Eu não vou entrar, assegurei. Vou esperar o Garret lá fora quando ele chegar do trabalho. Ele precisa saber a verdade. Edith concordou relutantemente em me levar. Estacionamos do outro lado da rua, onde a casa de Garret era claramente visível. Era sexta-feira à noite, o horário em que ele costumava voltar dos voos. Esperamos por quase 2 horas. Finalmente, uma caminhonete familiar parou na entrada da garagem. Garret saiu do carro, parecendo cansado depois da longa viagem. Imediatamente pulei do carro de Edith e corri até ele. Garret, gritei quando ele chegou à porta. Ele se virou e seu rosto mudou ao me ver, uma mistura de surpresa, aborrecimento e vergonha. Vergonha? Por um momento, pensei que ele fosse simplesmente entrar em casa, me ignorando.
Mas ele parou. Mãe, o que você está fazendo aqui? Preciso falar com você, eu disse, aproximando-me. É muito importante. É sobre a sua casa, sobre o seu dinheiro. Ele revirou os olhos. Não comece com isso de novo. Não quero ouvir suas fantasias sobre a Vanessa supostamente ser. Não é fantasia, interrompi, tirando um arquivo da bolsa. Tenho provas. Veja você mesmo. Um empréstimo de $120.000 garantido por uma casa. Você sabe disso? Estendi os impressos para ele. Garrett franziu a testa, mas pegou os papéis e começou a folheá-los. Que porra de bobagem é essa? Nunca peguei um empréstimo assim. Exatamente, assenti. Mas está no seu nome. Olha a assinatura. Garrett encarou o documento, e eu vi seu rosto mudar de descrença para confusão, depois choque, depois raiva. É um erro, murmurou. Ou uma falsificação. Alguém está tentando me incriminar. Não alguém, eu disse suavemente. Vanessa. Ela pegou aquele empréstimo enquanto você estava num cruzeiro. O dinheiro foi transferido para a conta pessoal dela. Garrett olhou para mim, e havia tanta dor em seus olhos que meu coração se apertou. Não. Ele balançou a cabeça. Vanessa não podia. Ela não faria isso. Verifique você mesmo, insisti. Ligue para o banco. Pergunte sobre o empréstimo, sobre os pagamentos, para onde foi o dinheiro. Naquele momento, a porta da casa se abriu e Vanessa apareceu na soleira. Quando me viu, congelou. Então seu rosto se contorceu de raiva. O que ela está fazendo aqui? Perguntou, virando-se para Garrett. Vanessa, ele se virou para ela, ainda segurando a papelada. Você sabe alguma coisa sobre esse empréstimo? Vi sua máscara deslizar por uma fração de segundo. O medo brilhou em seus olhos, mas ela rapidamente se recompôs. Do que você está falando, querida? De que empréstimo? Este aqui, Garrett sacudiu os papéis. $120.000. Está garantido pela nossa casa. Vanessa desviou o olhar dos papéis para mim, e pude ver o ódio puro em seus olhos. E você acreditou naquela velha maluca, não é? Ela sorriu. Olha de onde vieram esses papéis. Devem ser falsificações que ela inventou para nos meter numa briga. São do banco, objetou Garrett. E está a minha assinatura, mas nunca assinei nada parecido. O rosto de Vanessa congelou. Ela estava claramente considerando suas opções, ponderando o que podia negar e o que tinha que admitir. Ok, disse ela finalmente. Sim, há um empréstimo. Eu ia te contar quando você voltasse. Era uma oportunidade de investir em um negócio muito promissor. Eu só não queria te incomodar com os detalhes enquanto você estivesse na estrada. Investir? Interrompeu Garrett. Investir em quê? Vanessa hesitou, e percebi que ela estava pensando freneticamente em uma resposta. Imóveis, disse ela finalmente. Um projeto em Riverdale, um prédio de apartamentos, 20% de participação. Garrett olhou para ela, incrédulo. E você decidiu hipotecar a nossa casa sem me consultar, sem pedir minha permissão? Como conseguiu o empréstimo no meu nome? Tenho uma procuração, respondeu Vanessa rapidamente. Lembra que você assinou os papéis antes do voo longo ano passado, caso algo acontecesse com você na estrada? Eu podia ver Garrett tentando se lembrar. Talvez ele tenha assinado algum tipo de procuração sem ler o texto, confiando na esposa. E onde está o dinheiro desse investimento? Perguntou ele. Por que estamos com o empréstimo em atraso? Os primeiros pagamentos só serão feitos daqui a 6 meses, respondeu Vanessa. Este é um projeto de longo prazo. E a dívida? Bem, houve algumas despesas imprevistas, mas eu vou cuidar disso. Eu prometo. Não consegui mais ficar calada. Garrett, ela está mentindo, eu disse com firmeza. O dinheiro foi para a conta pessoal dela. Não há investimento. Verifique os extratos. Vanessa deu um passo na minha direção, com os olhos semicerrados. Você, sibilou ela. Está se metendo na sua vida de novo. Uma queda da escada não foi suficiente? Vanessa.
Garret exclamou, chocado com suas palavras. Mas ela não conseguia parar agora. Sua mãe está obcecada em destruir o nosso casamento, continuou Vanessa, virando-se para Garret. Ela sempre me odiou, sempre tentando te jogar contra mim, e agora inventou essa história ridícula sobre dinheiro roubado. Eu não inventei nada, respondi calmamente. Todas as evidências estão nesta pasta, os extratos da conta, as movimentações de fundos, o contrato de empréstimo. Garret, verifique você mesmo os fatos. Ligue para o banco. Garret desviou o olhar de mim para Vanessa e depois de volta, claramente sem saber em quem acreditar. Finalmente, deu um passo para trás, distanciando-se de nós duas. Eu mesmo cuido disso, disse ele. Mãe, obrigado pela informação. Vanessa, precisamos conversar a sós. Você não vai acreditar nela, vai? Exclamou Vanessa. Depois de tudo que ela fez, depois de tudo que ela inventou? Mas Garret não estava ouvindo. Ele se virou e caminhou em direção à casa, gesticulando para que Vanessa o seguisse. Ela me lançou um último olhar de ódio e o seguiu, batendo a porta com força. Fiquei parado na entrada da garagem, sem saber o que fazer em seguida. Por um lado, eu havia cumprido meu dever. Eu havia avisado meu filho do perigo. Por outro, e se ele acreditasse na Vanessa, afinal? E se ela o convencesse novamente de que eu era apenas uma velha ciumenta com uma imaginação doentia? Edith se aproximou e me chamou da janela do carro. Marion, está tudo bem? Suspirei e fui em direção ao carro. Não sei. Contei tudo a ele. Mostrei meus documentos, mas não tenho certeza se ele acreditou em mim. Pelo menos você tentou, Edith me consolou. Agora é com ele. No caminho para casa, discutimos o que fazer em seguida. Edith achou que deveríamos ir à polícia, independentemente da reação de Garret. É fraude, Marion, insistiu ela. Falsificar uma assinatura em um contrato de empréstimo é uma infração grave. Se Garret não tomar nenhuma providência, o banco ainda exigirá o pagamento e tomará a casa. Eu sei, suspirei. Mas é a esposa dele. Como posso ir à polícia denunciar a esposa do meu filho? Como você não consegue, objetou Edith. Se você ficar quieto, as consequências só vão piorar para todos, inclusive para Garret. Fiquei acordado a noite toda pensando nas palavras de Edith. Ela estava certa, claro. Se Vanessa realmente falsificou a assinatura de Garret no contrato de empréstimo, isso é um crime. E não apenas contra o banco, mas contra o meu filho. Ela colocou em risco a casa dele, seu bem-estar financeiro, talvez até sua liberdade, porque se ele soubesse do empréstimo, poderia ser cúmplice. Liguei para Walter Huggins esta manhã e pedi seu conselho. Se seu filho não for à polícia pessoalmente, você terá que ir, disse ele. O banco já iniciou o processo de execução da hipoteca. Eles enviarão uma notificação formal em algumas semanas. Se a dívida não for paga até lá, a casa será leiloada. E se eu registrar um boletim de ocorrência, isso ajudaria Garret a ficar com a casa? Perguntei. Talvez, respondeu Walter. Se for possível provar que ele não assinou o contrato, que sua assinatura foi falsificada sem o seu conhecimento, ele poderá ser liberado do empréstimo. Mas é um processo longo, e o resultado não é garantido. Depois de conversar com Walter, decidi dar mais um dia ao Garret. Um dia para ele tomar a decisão certa de ir pessoalmente à polícia. Tentei ligar para ele várias vezes, mas ele não atendeu. À noite, Edith colocou o telefone na minha frente com determinação. Chame a polícia, disse ela. Agora, ou eu mesma ligo. Respirei fundo e disquei o número. Delegacia de Lunenburg. Como posso ajudar? Uma voz feminina atendeu o telefone. Sim, gostaria de denunciar uma possível fraude, respondi, sentindo a voz tremer. Falsificação de assinatura em um contrato de empréstimo. Um momento, vou passar você para o detetive Maurice. Enquanto esperava a conexão, pensei em Garret, o garotinho que criei sozinha, um adolescente que sonhava com a liberdade na estrada, em um homem que deixou a esposa expulsar a mãe da vida dele. Não fiz isso por vingança. Não fiz isso para punir Vanessa por tudo que ela me fez. Fiz isso para proteger meu filho de mais problemas, mesmo que ele nunca entenda ou aprecie o que eu fiz. Detetive Maurice falando, ouviu-se uma voz masculina no telefone.
Olá, eu disse, me recompondo. Meu nome é Marion Thorpe e gostaria de denunciar um crime. Após meu relato à polícia, os acontecimentos se desenrolaram rapidamente. O detetive Maurice, um homem magro na casa dos 50 anos e com olhar atento, levou meu depoimento a sério. Ele pediu todos os documentos disponíveis, tomou um depoimento detalhado e prometeu entrar em contato com o banco para verificar as informações. Senhora Thorpe, disse-lhe ao final da nossa reunião, preciso avisá-la. Se suas suspeitas forem confirmadas, este será um caso criminal. Sua cunhada pode acabar atrás das grades. Assenti, sentindo um estranho vazio por dentro. Não alegria, nem contentamento, apenas aceitação do inevitável. Eu entendo, respondi. Só quero que a justiça seja feita. Nas 2 semanas seguintes, vivi em um nevoeiro. Edith era meu porto seguro. Ela preparava as refeições quando eu esquecia de comer, atendia o telefone quando eu não conseguia atender, simplesmente sentava ao meu lado quando eu precisava ficar quieta. Garret não ligou. Eu não sabia se o detetive Maurice tinha falado com ele, se meu filho sabia do meu boletim de ocorrência. Várias vezes, quis ligar para avisá-lo, mas Edith me impediu. Deixe a polícia fazer o trabalho dela, disse ela. Se você interferir agora, pode complicar a investigação. E eu esperei, embora cada dia de silêncio fosse uma tortura. E se Garret não acreditasse na polícia como não acreditou em mim? E se Vanessa o tivesse convencido de que tudo aquilo fazia parte do meu plano de vingança? E se ele estivesse sofrendo agora, acreditando que a própria mãe o havia traído? No 17º dia, o telefone tocou. Era o detetive Maurice. Senhora Thorpe, disse-lhe em tom oficial, tenho novidades sobre o seu caso. O banco confirmou que a assinatura no contrato de empréstimo foi falsificada. O grafólogo especialista não deixou dúvidas. Também confirmou suas suspeitas sobre o destino do dinheiro. De fato, ele foi transferido para as contas pessoais de Vanessa Thorpe e, em seguida, a maior parte sacada. Apertei o telefone com tanta força que meus dedos ficaram brancos. E Garret, meu filho, ele sabe. Sim, respondeu o detetive. Conversamos com ele ontem. Ele está cooperando integralmente com a investigação, alega que não sabia sobre o empréstimo e não autorizou a esposa a assinar documentos em seu nome. E agora? Perguntei, sentindo meu coração batendo forte. Emitimos um mandado de prisão para Vanessa Thorpe sob a acusação de fraude e falsificação, disse Maurice. Mas receio ter más notícias. Ela desapareceu. Saiu de casa há 2 dias, levando todos os seus pertences pessoais. Emitimos um alerta de busca e apreensão, mas sem sucesso até agora. Fechei os olhos, tentando processar a informação. Vanessa tinha fugido. Certamente não esperaria para ser presa. Ela deve ter sentido o chão queimando sob seus pés quando Garret começou a fazer perguntas depois da minha visita. E a casa, o empréstimo? Perguntei. O detetive suspirou. Infelizmente, mesmo que fique provado que seu filho não assinou a escritura, o processo de cancelamento de uma execução hipotecária já iniciada levará tempo, e o banco não está disposto a esperar. Se a dívida não for quitada nos próximos dias, a casa será apreendida. Depois de conversar com o detetive, fiquei sentado imóvel por um longo tempo, olhando pela janela para o jardim de outono de Edith. Folhas amarelas rodopiavam no ar, caindo no chão enquanto a vida do meu filho desmoronava. Mas notícias? Perguntou Edith, entrando na sala com uma xícara de chá. Assenti e contei a ela a conversa com Maurice. Pobre Garret, suspirou Edith. Sem casa, sem dinheiro, sem esposa, tudo de uma vez. Estar sem esposa não é uma perda tão grande, considerando as circunstâncias, eu disse, surpreso com minha própria dureza. Edith deu um sorriso fraco. Você tem razão, claro, mas ainda assim é um golpe duro. Você vai ligar para ele? Eu me perguntei. Será que eu deveria? O que eu poderia dizer? Eu te avisei. Sinto muito que sua vida esteja arruinada. Eu ainda te amo mesmo que você tenha me empurrado escada abaixo? Não sei, respondi honestamente. Talvez ele não tenha tempo para falar comigo agora. Mas a decisão já estava tomada por mim. Naquela noite, o telefone da Edith tocou. Ela atendeu,
Ouviu por alguns segundos e, em silêncio, me entregou. Mãe, a voz de Garret soou embargada, como se ele estivesse chorando. Mãe, você está aí? Respirei fundo, tentando conter o tremor nas minhas mãos. Sim, Garret, estou aqui. Mãe, a voz dele sumiu. Você estava certa sobre tudo. Vanessa, ela mentiu para mim por anos. Ela roubou tudo. O dinheiro, a casa, até suas economias. Meu Deus, mãe, eu não sei o que fazer. O banco vai executar a hipoteca da casa amanhã. Eu nem tenho dinheiro para um hotel. Escutei em silêncio, sem interromper. Uma parte de mim queria confortá-lo, dizer que tudo ficaria bem, que eu ajudaria. A outra parte, a mais sombria e amarga, queria lembrá-lo de como ele me tratou quando precisei do seu apoio. Desculpe, Garret, eu disse finalmente, tentando manter a voz firme. Mãe, disse-lhe apressadamente, como se tivesse medo de que eu desligasse na cara dele. Eu sei que o que fiz foi horrível. Eu não devia ter confiado na Vanessa. Não devia ter deixado ela te tratar daquele jeito. E aquele incidente na escada, meu Deus, eu quase te matei. Não sei como você pode me perdoar, mas, eu não tenho para onde ir. Pensei que talvez pudesse ficar com você só por alguns dias até encontrar um emprego e um lugar para morar. Por favor, mãe. Fechei os olhos, sentindo emoções conflitantes lutando dentro de mim, o amor de uma mãe, o desejo de proteger, de confortar e, ao mesmo tempo, a amargura da traição, a lembrança de quão facilmente ele me deu as costas, acreditando nas mentiras de Vanessa. Garret, comecei gentilmente. Não sei. Por favor, mãe. Sua voz soava desesperada. Sei que não mereço sua ajuda, mas não tenho mais ninguém a quem recorrer. Todos os meus amigos se afastaram quando descobriram o que Vanessa fez. Acham que eu fui cúmplice. Você é a única que pode ajudar. A única. Aquela palavra me atingiu como um tapa na cara. Não porque ele me ama, não porque confia em mim, mas porque ele não tem outras opções. Eu era o último item da lista, o plano B quando todas as outras portas se fechassem. Preciso pensar, eu disse, surpresa com a minha firmeza. Te ligo de volta amanhã. Mas, mãe, ele parecia irritado. Não tenho tempo para esperar. Preciso sair de casa amanhã de manhã. Para onde devo ir? Não sei, Garret, respondi, cansada. Um hotel, talvez. Eu disse que não tenho dinheiro, ele quase gritava. A Vanessa levou tudo. Você não está ouvindo? E lá estava, a irritação familiar, a impaciência, como se eu fosse uma criança sem inteligência que não conseguia entender coisas simples. Era o mesmo tom que ele usara comigo na casa da Avenida Maple quando eu fazia perguntas desconfortáveis. Estou ouvindo, Garret, eu disse calmamente. E consigo ouvir não só o que você está dizendo, mas como você está dizendo. Te ligo de volta amanhã. Desliguei sem esperar resposta. Minhas mãos tremiam. Meu coração disparava, mas, de uma forma estranha, me senti aliviada. Pela primeira vez na vida, eu havia colocado meus sentimentos e minhas necessidades antes das do meu filho, e o mundo não havia desmoronado. Edith olhou para mim com preocupação. Está tudo bem? Assenti. Sim, o Garret quer morar comigo. Quer dizer, com a gente, se você não se importar. Edith pensou por um momento, batendo os dedos no braço da cadeira. Ele é seu filho, Marion. Claro que você quer ajudá-lo, mas tem certeza de que é uma boa ideia depois de tudo o que aconteceu? Não, respondi honestamente. Não tenho certeza. Foi por isso que disse que pensaria no assunto. E o que você vai decidir? Edith perguntou suavemente. Fiquei em silêncio por um longo tempo, olhando pela janela para o céu escuro salpicado de estrelas. Não sei, disse eu finalmente. Parte de mim quer ajudá-lo. Afinal, ele é meu filho, meu sangue. Mas outra parte tem medo de que isso se repita, medo de que ele me trate como um fardo novamente, como uma cidadã de segunda classe, de que eu volte a ser invisível na minha própria vida. Edith assentiu, compreensiva. A decisão é sua, Marion. Eu apoiarei qualquer escolha que você fizer. Mas lembre-se, você merece respeito.
Você merece gentileza. E não precisa sacrificar sua felicidade e paz por um homem que não a valorizou quando você mais precisava dele. Fui para a cama com o coração pesado, mas acordei de manhã com uma clareza inesperada. Eu sabia o que tinha que fazer. O telefone tocou às 9 horas, exatamente como eu esperava. Garré era sempre pontual. Bom dia, mãe. Sua voz soava tensa. Você já pensou no meu pedido? Sim, Garré, respondi. Pensei a noite toda. Eu respirei fundo. Não posso te oferecer um lugar para ficar. Esta não é a minha casa. Eu também estou hospedado aqui, mas posso te ajudar com dinheiro pela primeira vez. Não muito. Eu também não tenho muito, mas o suficiente para te conseguir um quarto por 1 ou 2 semanas até você encontrar um emprego. O silêncio do outro lado da linha durou tanto que pensei que a ligação tivesse sido cortada. Garré, você consegue me ouvir? Sim. Sua voz soou fria. Eu consigo te ouvir. Então, você se recusa a ajudar seu próprio filho depois de tudo o que eu fiz por você? Apertei o fone com mais força. O que exatamente você fez por mim, Garré? Me abrigou quando eu não tinha para onde ir e depois deixou sua esposa me tratar como um servo. Pegou meu dinheiro. Me empurrou escada abaixo quando eu fiz uma pergunta incômoda. Peço desculpas por isso, havia indignação em sua voz. Eu não queria que você caísse. Foi um acidente. Talvez, concordei. Mas o que você fez depois não foi um acidente. Você escolheu acreditar nas mentiras da Vanessa em vez de ouvir a sua mãe. Você me deixou ser expulsa de casa sabendo que eu não tinha para onde ir. Achei que você estivesse doente, defendeu-se ele. Vanessa disse. Exatamente, interrompi. A Vanessa disse. E você nem se deu ao trabalho de verificar se era verdade. Não ligou para um único médico. Não falou com os vizinhos que me viam todos os dias. Você simplesmente acreditou na palavra dela porque era mais conveniente. Silêncio novamente, depois um suspiro. Tá, mãe. Entendi. Você está se vingando de mim. Olho por olho, hein? Eu te abandonei na sua hora de necessidade. Agora você está me abandonando. Suas palavras doeram, mas eu não cedi. Não, Garré. Não estou sendo vingativa. Acabei de perceber que mereço mais. Mereço respeito, carinho, gentileza, e não encontrei isso no meu próprio filho, mas em um estranho que me demonstrou mais carinho em poucas semanas do que você demonstrou em anos. É só isso? Perguntou ele, amargamente. Você está me excluindo da sua vida depois de todos esses anos em que fui sua única razão de ser? Fechei os olhos, sentindo as lágrimas rolarem pelo meu rosto. Não, Garré. Não vou te riscar. Sempre serei sua mãe. Sempre te amarei, mas não serei mais seu capacho. Não serei uma pessoa invisível cujos sentimentos e necessidades não importam. Vou te ajudar com dinheiro o máximo que puder. Mas morar junto? Não. Pelo menos não agora. Fique com o seu dinheiro, sibilou ele. Eu vou me virar sozinho, de algum jeito. Sempre fui assim. A ligação caiu. Ele desligou. Desliguei o telefone lentamente, sentindo uma estranha mistura de amargura e alívio. Edith entrou na sala com 2 xícaras de café. Como foi? Perguntou ela, embora provavelmente percebesse pela minha expressão. Não muito bem, admiti, aceitando a xícara. Ele interpretou minha rejeição como uma traição, como uma vingança. Edith sentou-se ao meu lado no sofá. Não é surpresa. As pessoas raramente veem as coisas do ponto de vista de outra pessoa, especialmente quando estão desesperadas. Dê tempo a ele. Você acha que ele vai entender? Perguntei esperançosa. Edith deu de ombros. Talvez sim, talvez não. Mas o importante é que você saiba que fez a coisa certa por si mesma e, na verdade, por ele também. Às vezes, as pessoas precisam enfrentar as consequências de seus atos para crescer. Nas semanas seguintes, Garré ligou mais algumas vezes. Primeiro, ligações raivosas e acusatórias, depois mais calmas, mas ainda com um toque de ressentimento. Eu ouvi,
Ofereci ajuda financeira, que ele invariavelmente rejeitava, mas nunca desisti da minha decisão. Gradualmente, a vida tomou um novo rumo. Edith se ofereceu formalmente para me deixar ficar com ela permanentemente, e eu aceitei com gratidão. Fizemos um acordo simples: eu contribuía com parte da minha pensão para o orçamento geral e ajudava nas tarefas domésticas no jardim. Juntos, era mais fácil lidar com as despesas e as preocupações do dia a dia. Mais importante ainda, éramos bons juntos. Éramos ambos viúvos, sabíamos o valor da solidão e sabíamos apreciar a companhia um do outro. Com a ajuda do detetive Maurice e dos serviços sociais, consegui recuperar parte do dinheiro que Vanessa havia desviado. Não todo, é claro. A maior parte ela havia gasto ou escondido antes de fugir, mas o suficiente para me fazer sentir um pouco mais segura financeiramente. A primeira coisa que fiz com o dinheiro foi comprar um laptop novo. Não era o mais caro, mas era bem moderno, com uma tela grande e um bom teclado. Edith riu da minha escolha. De todas as coisas que você poderia ter comprado, você escolheu um computador, ela se perguntou. Nem roupas novas, nem joias, nem uma viagem para algum lugar. É um símbolo, expliquei. Um símbolo da minha liberdade, do meu direito de fazer o que quero, quando quero. De ler livros, de assistir a filmes, de conversar com as pessoas, todas as coisas que me foram negadas na casa do Garret. Edith assentiu, compreensiva. Então precisamos comemorar a altura. Noite de cinema. Vou fazer torta de maçã. Era assim. Toda sexta-feira tínhamos noite de cinema. Eu encontrava um filme, geralmente um clássico que nós dois amávamos. Edith cozinhava algo delicioso. Sentávamos no sofá, enrolados em cobertores, com xícaras de chocolate quente, e assistíamos a musicais antigos, comédias românticas e, às vezes, histórias de detetive. Edith tinha uma queda por Agatha Christie. Numa dessas noites, enquanto observávamos cantando na chuva, de repente, percebi que estava sorrindo. Não o sorriso falso que eu havia sorrido na casa de Garret, tentando esconder minha dor e decepção, mas um sorriso real e genuíno. Eu estava feliz, não perfeita, não imaculada. A sombra do término com meu filho ainda pairava no meu coração, mas eu me sentia calma, acolhida, com um senso de autoestima e pertencimento. No que você está pensando? Perguntou Edith, notando minha expressão. Sobre como a vida é estranha, respondi. 6 meses atrás, eu tinha certeza de que meu lugar era com meu filho, que era o único lugar onde eu poderia ser feliz. E agora? E agora? Edith me cutucou gentilmente. E agora percebo que família não é necessariamente laços de sangue. Uma família é feita de pessoas que se importam umas com as outras, se respeitam, se valorizam. Como você e eu. Edith sorriu e apertou minha mão. Como você e eu, ela repetiu. Na tela, Gene Kelly dançava na chuva, cheia de alegria e liberdade. E nós nos sentávamos na sala de estar quentinha, duas mulheres mais velhas que haviam encontrado uma na outra o que nos faltava há anos, uma família de verdade. Não por laços de sangue, mas por escolha. Por carinho e respeito mútuos, por noites de filme compartilhadas no meu novo laptop, por cafés da manhã e caminhadas compartilhadas no jardim, por conversas tranquilas e silêncio confortável. Eu não sabia se Garret algum dia me perdoaria, se ele algum dia entenderia por que eu não podia aceitá-lo em minha casa. Mas eu sabia que, pela primeira vez em anos, eu havia feito uma escolha por mim mesma, não pelos outros. E essa escolha me trouxe uma paz e uma alegria que eu não sentia desde que fiquei viúva. O filme terminou. Os créditos subiram. Edith pegou o controle remoto para desligar o laptop. Outro, sugeriu. Ou já é tarde demais? Olhei para o relógio. Eram quase 23 horas. Mais uma, decidi. Amanhã é sábado, então podemos dormir um pouco mais. Edith riu. Gostei da sua atitude. O que vamos assistir? Que tal férias em Roma? Sugeri. Faz um tempo. Essa é uma boa escolha, disse Edith. Eu adoro Audrey Hepburn.